Laurinha diz que Maria mostrará quem realmente é, e deverá aprender qual é o verdadeiro lugar dela. Maria cumprimenta Paula e diz ficar contente por ela ter sido escalada para vir até ali, por ser uma jornalista de mão cheia. Paula começa a fazer perguntas. Maria pede que os jornalistas tenham paciência e se divertem. Ela chama Paula e pede que não estrague a noite de Edu, pois tem certeza de que ela fará um belo trabalho. Paula pede que não a atrapalhe, mas Maria leva até lá. A sucateira diz que a festa é uma maneira de homenagear o pessoal da imprensa. Laurinha diz que não sabe o que está acontecendo. Betinho elogia as atitudes de Maria. A sucateira pede que todos se divirtam e leva Edu. Maria cumprimenta Betinho. Isabel comenta que a sucateira é bastante esperta. Maria questiona o que está falando. Maria se olha no espelho e questiona se está bem. Renato a elogia e questiona se quer mesmo ir. Ela afirma querer ir para não parecer uma desfeita com Maria do Carmo. Ele diz apenas se importar com ela, a examina e questiona se está com febre. Ela pede que agilizem para que não cheguem atrasados. Ele questiona sobre o quadro que estava ali, mas ela afirma que não sabe. Ele sugere que o chofer pode tê-lo roubado e vai até lá tirar satisfação. Maria analisa a parede e questiona se pegou o quadro e se realmente havia algum quadro ali. Ela afirma que realmente tinha. Caio fala que morou a vida inteira em Santana e que sabe o caminho de cor e salteado. Adriana diz ser bastante esquecida. Ela pede que pareça seduzi-la, pois afirma que pensa e não apenas é um objeto. Caio afirma que não ouviu a história direito, mas ela explica novamente que o chofer de Renato é idêntico ao piloto. Ele entende tudo agora. Todos dançam. Betinho se anima e confirma para Maria que é tudo bastante interessante e lhe dá saudades de sua juventude. Laurinha afirma que jamais suportou ritmos animados, mas ele lembra que ela dançava rumba. Edu diz não saber dançar lambada, e a madrasta afirma que ele é sofisticado demais para isso. Maria afirma que ela poderia ensiná-la a dançar rumba com maracás e tudo. Guga conta que tem um empresário interessadíssimo a conversar sobre o projeto. Maria afirma que irá mesmo, com Edu a impedindo, afirmando que se sentiria melhor sem ela. A sucateira fica perplexa. Isabel afirma que Edu tem razão, mas Maria afirma que fez de tudo para poder se divertir. Maria convida Rafael para dançar, e ele topa. Os dois arrasam na pista. Laurinha julga a vulgaridade e dá graças por Adriana não estar ali. Adriana jura que o chofer e o piloto são parentes idênticos e que querem pegar Renato, ou seja, um sequestro. Caio pede que pare com o falatório, mas ela afirma que não é gaga. Ele começa a seduzi-la. Adriana também diz que Mariana pode estar em perigo. Caio afirma que contará tudo para Renato agora mesmo. Ela afirma que de nada adiantará, pois o empresário não acredita em nada. Ele questiona o que farão, e ela sugere que ajam sem ele saber. Franklin afirma que não tirou o quadro nenhum. Mariana pede que discutam isso depois, afirmando ser bastante desagradável. Renato diz não estar acostumado a ter um ladrão em sua casa. O chofer diz ter bastante referências. Maria começa a chorar, dizendo que irá subir. Renato afirma que ela é a dona da casa e pede que o ajude com isso, ficando ali. Ela diz que ficará. Renato diz que só estão os três nessa casa e deixa claro que não foi nem ele nem sua esposa quem tirou o quadro. Franklin afirma que ele terá de acertar isso na justiça e se retira, afirmando que tem bastante testemunhas. Renato pede desculpas a Mariana, afirmando que isso não pode ficar assim, e fala para irem à sucata. Mariana fica atordoada. Renato pega o quadro e põe no guarda-roupa de Mariana. Ele a chama da escada e pede que suba. Ela questiona se há algum problema com a carteira dele, mas ele pede que suba. Maria e seu cunhado continuam dançando. Isabel questiona com quem Edu está conversando, e Laurinha diz ser Acácio. Laurinha diz que a convivência com a sucateira está fazendo mal ao marido. Acácio parabeniza o projeto do carro. Edu agradece as congratulações e diz ser um grande amigo. Maria e Rafael retornam. Ela afirma que ficou zonza. Betinho diz que eles se divertiram bastante. Laurinha afirma que a sucateira está passando dos limites da conveniência.
Maria afirma que ela é a dona de tudo ali, que manda e desmanda e exige que Laurinha fique quieta em seu lugar. Renato mostra o quadro para Mariana e diz não entender, questionando o porquê de ter feito isso. Mariana jura não saber o que está acontecendo. Ele diz amá-la bastante e pede que se abra com ele. Ela jura por tudo que é mais sagrado que não pegou o quadro e começa a chorar. Ele questiona o porquê, mas ela afirma que não sabe o que está acontecendo, jurando que não foi ela, pedindo que acredite. Ele se aproxima e a acaricia, dizendo que descerá e falará com o chofer para pedir desculpas em nome deles. Ela afirma que não foi ela e questiona se foi ela, caindo aos prantos. Edu fica feliz com os empresários gostando do projeto. Um deles afirma que poderão chegar a um acordo. Edu fica bastante entusiasmado e falará que mandará que sua secretária agilize tudo. Ele afirma que não gostaria de não ter nenhum vínculo com a do Carmo Veículos. Edu afirma que está ótimo, pois seu carro não será comercializado pela empresa da esposa, alegando que Maria do Carmo não tem nada a ver com o projeto, e avisa que está prestes do show começar e que agendaram tudo com calma. O empresário questiona o que está acontecendo, e Guga diz que o casamento de Edu com Maria do Carmo não está indo bem e pede que sejam discretos. Maria continua dançando. Geraldo diz que ali não está bom e que é barra pesada, principalmente à noite. Ingrid pede que não banque o esperto e afirma que perderá pontos. Ele pede que conte tudo sobre Paris, numa aula prática, e começa a beijá-la. Ela o impede e começa a desconversar. Ele tenta seduzi-la, mas ela continua resistindo, afirmando que só pensa nela como um objeto. Ele afirma não ser verdade, pois ama a cabecinha dela, mas ela afirma que apenas quer beijá-lo. Ela não consegue resistir, e acabam se beijando. O show começa. Todos aplaudem. Maria está animadíssima. Isabel observa. Todos estão gostando. Maria continua felicíssima. Paula assiste ao show. Edu está bastante contente. Betinho e Laurinha assistem. As peças do carro vão aparecendo aos poucos. Todos aplaudem de pé. Edu cumprimenta todos, agradecendo. O cantor agradece. Maria diz estar bastante feliz e afirma que o Brasil inteiro comprará o carro deles. Edu afirma que o carro é somente dele, pois trabalhou duro nele. Maria fica sem entender nada. Laurinha comenta sobre Alfredo de Sales e pede que o cumprimentem. Isabel se retira para falar com sua amiga. Maria fica abalada. Alaide confirma que sua mãe tem sorte e diz que está fazendo tudo direitinho e que basta esperar o sorteio. Ela afirma que, se ganharem a casa, poderão sair dali, e também conta que Ingrid falou que não há pecado nenhum em amar o próprio irmão. Lena fica chocada e afirma que é a lei de Deus, pedindo que não repita isso, pois é o maior dos pecados. A filha afirma que não quer mais saber de Rafael e que está provando isso. Lena diz temer os dois juntos na mesma casa e afirma que salvará a filha, pois sairão dali. Alaide fica feliz com a decisão da mãe em finalmente querer sair dali. A mãe afirma ser pecado ela com Rafael. Rafael cumprimenta Paula, e ela diz que veio por ser seu emprego. Ele questiona se ela está decepcionada, mas ela afirma que a área automobilística não é sua praia. Ela conta que não quer ser amante de um homem casado. Ele diz entender bem e conta sua última relação amorosa. A jornalista diz que estão no mesmo barco. Ele a convida para dançar, ela recusa de início, mas acaba aceitando por adorar a música que está tocando. Maria continua abalada, mas de cabeça erguida, observando tudo. Laurinha acha graça da situação da nora. A sucateira continua cabisbaixa. Rafael elogia os passos de Paula. Maria começa a se embriagar. Ela se levanta e vai até o banheiro. Lá, ela disfarça, mas cai aos prantos. Ela se esconde na cabine e escuta a conversa das madames falando sobre o casamento dela e de Edu. Também comentam que a sucateira está falindo. Também comentam que ela está fazendo de tudo para segurar Edu, e a chamam de vulgar, dizendo que apenas vieram pelo pedido de Laurinha e elogiam Isabel. Uma dá graças pelas paredes não terem ouvidos, mas Maria dá uma lição de moral nelas, com uma boa educação, e afirma que elas não têm onde cair mortas. Também mostra que são ingratas e as chama de sem-vergonhas. Elas se retiram com o rabo entre as pernas.
Maria se recompõe com os insultos e afirma que elas não viram nada. Armênia diz o que fará quando comprar a casa de Neiva. Gerson diz que terão bastante trabalho para limpar a casa, mas ela afirma que eles cuidarão bem da casa. Gino desconversa por não gostar dessa história. Ele diz não estar a fim de limpar tudo aquilo. Gerson diz que não será nada fácil. Gino sugere que atrapalhem a compra. Armênia questiona se tem inimigos em casa, mas eles desconversam, dizendo que Neiva não terá para onde ir. Armênia conta que ela irá morar na casa de Salomé e que Deus está ótimo para ela. Saldanha sugere irem até a sucata para distraírem a cabeça. Neiva diz ter pena do que sua filha está vivendo. Saldanha chama a enteada desperta, mas a amada afirma que ela está cega de amor e que não deve estar se divertindo por causa de Laurinha. Neiva afirma que ele deveria ter ido, pois é um pouco pai de Maria. Ele garante que o pai disso tudo é Edu, mas Neiva deixa claro que Maria é a maior provedora desse sucesso. Saldanha garante que será um grande sucesso e que não precisa se afligir. Ela diz que bastante coisa está acontecendo, e Saldanha afirma que ela não quer se mudar dali. Ela afirma ter medo de que Maria não a perdoe depois da venda da casa, mas prefere isso a ter sua filha abaixo de Renato. Adriana questiona se estão fazendo tudo direitinho. Caio diz não saber, mas Adriana diz que eles estão cheios de boas intenções. Caio afirma que resolverão isso de uma vez por todas. Maria sai do banheiro e fala com o iluminador da sucata, para combinar algo com ele. Edu julga a atitude do iluminador. Paula questiona se terá outro show. Rafael afirma que Edu pode ter entrado na linha de superprodutor. Maria cumprimenta todos e afirma estar parecendo um velório. Ela pede que se animem. Ela começa a falar que seu marido entende bastante de carro e de mulher. Ela fala com o empresário e afirma que ele é muito desanimado. Ela senta no colo do embaixador e beija a careca dele. Edu afirma que ela enlouqueceu. Guga pede que tenha calma. Maria diz que carros e mulheres são algo parecido e afirma que está louca para encontrar alguém que ligue seu motor de arranque, mas que tenha a chave do tamanho que está precisando. Laurinha questiona o que está sendo isso. O empresário não entende e afirma não ter chave. Maria diz que ele está de parabéns e elogia o motor de arranque. Isabel fica chocada. Maria pede que um empresário mostre sua chave. Ele mostra, e ela elogia ser bastante grande. Ela questiona quem ligará seu motor de arranque. Um empresário mostra e se insinua. Ela espera a oferta e começa a tirar a roupa, afirmando querer ver a chave para seu motor de arranque. Maria diz que ali não encontrará a chave que precisa e se despede. Todos a aplaudem. Edu morre de vergonha. Ela agradece dizendo que está fazendo mais sucesso que o carro de seu marido, mas elogia o projeto. Ela diz estar bastante feliz e acha ingrato ir embora em um grande finale. Ela pede que o maestro solte uma musiquinha e começa sua performance. Ela retira as peças de roupa e acessórios. Guga diz que se tivesse uma mulher como essas, estaria morto de vergonha. Maria continua sua apresentação retirando as luvas. Paula diz que Edu deve estar morrendo de vergonha. Laurinha desaprova tudo. Isabel fica chocada. Betinho diz que Maria tem bastante fogo e aplaude a nora. Laurinha diz que Edu deve tomar uma providência para não ser ridicularizado pela cidade inteira. Máfia continua performando e diz precisar de ajuda para tirar o vestido. Um dos convidados se levanta e se aproxima. Edu o joga para longe e Maria diz pensar que ele não ligava a mínima para ela. Ele diz que irá matá-la. Guida passa o endereço de Renato e afirma que ele pode confiar pois quer se vingar do maldito. Guida questiona se podem se entender e afirma que estará sempre à disposição. Ele pensa em pagar, mas ela diz que apenas quer a ruína de Renato, e isso já lhe paga qualquer coisa. Renato diz já ser tarde para irem à sucata. Mariana diz se sentir mal com tudo o que aconteceu, mas ele pede que deixe para lá. Ela jura que não sabe como o quadro foi parar lá e questiona se explicou tudo para o chofer. Renato diz que não tem por que se preocupar com isso. Mariana diz querer pedir desculpas e súplica que precisa se explicar. Ele afirma que irá chamá-lo para deixá-la mais calma.
Ela pede desculpas a Franklin, pois tudo o que aconteceu foi desagradável, e conta que o quadro apareceu em seu armário e deve ter sido ela quem o colocou lá. Franklin diz estar tudo bem e que tudo já passou e se retira. Mariana questiona se está esperando alguém, mas Renato conta que pediu comida. Franklin os cumprimenta e Caio diz que é o aviador que tentou matá-los. Jonas chega até a casa de Renato. Neiva diz que cada pedaço da casa tem sua história e conta como ela foi crescendo aos poucos. Neiva diz que quando se deu por si, percebeu que Maria já era uma moça e que não poderia ter pedido uma filha melhor pois tem inúmeras qualidades. Saldanha afirma que ela puxou a mãe, mas ela afirma ter bastante defeitos e o principal deles é não perdoar, dando exemplos. Também diz querer que sua filha seja feliz. Saldanha afirma que às vezes a própria Maria do Carmo. A mãe afirma que ela deveria procurar um homem bom, como Saldanha, ao invés de Edu. Também diz que faria de tudo para vê-la bem, e repete novamente que não se importa em morar num lugar pequeno e que ela apenas merece ser feliz. Também diz que a ama mais que qualquer coisa nessa vida. Saldanha afirma que a enteada já sabe de tudo. Edu diz que a matará. Maria pede que faça isso, pois prefere morrer do que aguentar a indiferença. Ele afirma que ela fez a maior vergonha de sua vida. Ela afirma que ele a tratou feito lixo e esfrega em sua cara que foi ela quem bancou tudo. Edu relembra o acordo que fizeram. Maria diz que não quer o nome dele, mas sim a atenção e o carinho. Ele afirma que ela não terá nada. Ela diz que voltará à sucata e arranjará alguém que lhe dê carinho e atenção. Ele diz que a matará e ela afirma querer que ele tenha algum sentimento forte por ela, pois não aguenta desprezo. Ele afirma que cada vez mais seu desprezo por ela aumenta. Maria afirma que tem quem a queira, afirmando que a sucata inteira está louca para ficar com ela. Edu afirma que ela não mexeu com ele. A sucateira exige que não a provoque, mas Edu jura que da parte dele ela não terá nada além de desprezo e nojo. Maria cai aos prantos. Edu fica abalado e pensativo. Ela enxuga as lágrimas. Ele continua atormentado. Ela chora. Caio afirma que ele é o aviador que tentou matá-los. Renato não consegue acreditar nessa cena. Caio diz ser a maior verdade. Renato diz que resolverá tudo e afirma que não acreditará nessa história maluca. Caio confirma a história novamente. O cunhado diz que jamais acreditará nessa história, pois não passa de um absurdo. Mariana questiona se seu irmão não está confundindo as coisas, mas ele se irrita. Renato pede que parem com essa conversa chata. Adriana diz que estão apenas querendo ajudá-lo. Renato diz que esta discussão está encerrada. Jonas continua observando. Ele se dirige até o portão da casa, entra, e vê Franklin pela janela. Jonas diz que agirá será mais fácil descobrir o resto. Laurinha conta que não conseguiu dormir e que está com pena de Edu depois de tanta humilhação. Isabel diz que a sucateira é baixíssima e questiona se continuarão casados como se nada tivesse acontecido. A madame diz que seu enteado tem planos para a sucateira, contando que Edu disse aos empresários que Maria não tem nenhum envolvimento com o carro. Isabel diz que a sucateira ficará maluca. Laurinha diz que ela merece depois do escândalo que aprontou. Neiva questiona o porquê de sua filha ter feito tudo isso. Maria diz que não é lixo e conta que os granfinos estavam falando mal dela, e afirma não ter sangue de barata, além de querer que Edu sentisse algo por ela. Ela lembra do sacrifício que está fazendo para montar a fábrica. Neiva pede que se separe dele, pois o casamento terminará numa tragédia. Maria diz que já basta a rasteira que seu pai lhe deu e que não ficará de fora do sucesso do carro. Neiva diz que ele acabará com a vida dela, mas a filha afirma ser forte e que quer Edu para si, pois precisa dele consigo, e jamais conseguirá ser feliz sem ele. A mãe começa a consolá-la, mas afirma que isso não é amor. A sucateira diz querer Edu para si, pois a vida sem ele não tem sentido nenhum. Neiva pede que Deus a proteja. Edu garante que Maria está fora disso e que o carro é exclusivo seu. Dr. Gouveia ironiza a atitude de Maria e Edu afirma ter interesse de trabalhar com eles e garante que a do Carmo Veículos está totalmente fora. Gouveia diz que gostaria de uma reunião para firmar alguns pontos. Edu diz querer que o carro saia de uma maneira que o satisfaça plenamente. Eles fecham acordo. Os projetistas analisam tudo junto de Edu. Guga diz que o projeto ficará muito melhor, mas Edu diz que é bastante difícil trabalhar com profissionais.
Também fica feliz em saber que estará construindo o carro sem Maria do Carmo. Também afirma que se tivesse mais paciência, não teria se vendido. Guga diz que jamais saberiam o que teria acontecido se não tivesse se casado com Maria do Carmo. Também diz que o que importa é que o sonho está se realizando. O colega afirma que não publicará isso, mas que Edson pediu para dar uma olhada. Paula diz que ficou com pena de Maria e afirma achar bem feito por pensar que é dona do mundo. Rafael diz que a cunhada é boa gente e a jornalista questiona o que ele está fazendo ali. Ele afirma que veio para conhecer seu local de trabalho. O colega se retira para entregar tudo a Edson. Paula diz que sairá do serviço dependendo do serviço e do convite. Rafael a convida para sair às 9 e relembra do barraco com Vilmar, dizendo ser boa gente. Paula diz que se meterá em mais uma fria, mas pede para deixar de ser careta. Rafael questiona o porquê não e afirma que Paula pode ser a mulher que está procurando. Alaide diz adorar Rafael, mas que não pode se envolver com ele por ser seu irmão. Ingrid diz que ela está querendo tapar o sol com a peneira, mas a amiga pede que pare pois não tem coragem de continuar amando seu próprio irmão e a chama para sair para sucata. Pois está cansada de só trabalhar. Geraldo conta como foi seu encontro com Ingrid. Gerson diz que a jovem é jogo duro. Geraldo concorda. Gino diz que jamais conseguirá nada com ela. Geraldo afirma que ela pode estar precisando de um homem mais romântico. Nissinha se despede de seu pai. Geraldo e seus irmãos admiram a beleza de Eunice. Eles começam a segui-la para observarem melhor. Renato diz que Mariana não acreditará mais em Caio e Adriana. Franklin diz pensar que estava perdido, mas ele diz que agora foi a salvação. Também conta que trará a empregada da hoje. Renato diz que em 2 meses terá os 300 milhões de dólares, pois Mariana estará incapaz de dizer se algo aconteceu ou não. Maria diz que foi tudo inútil, pois não tem como arrumar 120 mil dólares e afirma que terá de abaixar a cabeça para Renato. Neiva pede que Osvaldo sente, pois não quer a opinião da filha e afirma não querer vê-la abaixo de Renato. Neiva conta que irá vender a casa, mas Maria diz que não adiantará nada, pois perderão as ações e a casa pois não tem comprador. Também conta que o leilão será amanhã e que não dará tempo. Neiva diz que venderá a casa por 145 mil dólares e que às 4 horas da tarde passarão a escritura no cartório. Maria chora de emoção e abraça a mãe. Osvaldo se emociona. Renato diz que será bastante fácil para comprar as ações. Os acionistas diz que os preços estão razoáveis, afirmando que as ações têm tudo para valorizar. Renato diz que Maria do Carmo não estará na presidência e será uma bênção para todos eles. O acionista diz que Maria pode reagir, mas Renato afirma que ela não tem dinheiros para comprar mais nada. Caio sugere que sejam irmãos gêmeos e por isso a semelhança. Adriana jura que eles são a mesma pessoa, mas ele afirma que Renato é alguém esperto. Adriana diz que as referências podem ser falsas. Caio diz que Renato jamais cairia numa dessas, mas ela afirma que qualquer um pode cair. Também sugere de irem ao consulado da Inglaterra para confirmar as informações. Caio aprova a ideia. Eunice cumprimenta Caio. Adriana se irrita. Moreira diz não saber o que aconteceu com sua filha. Armênia diz que seus filhos a elogiaram. O pai a chama de biscate e conta que ela desistiu da macumba e que usará suas armas. Ela afirma não saber o que quer dizer. Moreira diz que dará uma surra gigante e pede que adiante para não chegarem atrasados ao cartório e afirma que farão tudo como combinado. Laurinha diz que seu prestígio jamais será abalado por causa da sucateira. Eles concordam, mas Isabel diz que foi um milagre esquecerem desse escândalo. Laurinha diz que já está na hora do jantar de apresentação de Adriana, Rafael e Ingrid. Isabel fariam que Ingrid não participará e Betinho diz que seu filho também não participará. Ela afirma que concentrarão todas as forças em Adriana. Edu chega e diz que já fechou contrato com Gouveia e que ele é seu novo aliado na produção do carro. Também conta que a sucateira está fora da fábrica e fora de sua vida. Laurinha ama a notícia. Maria diz que está com aperto no coração e que jamais venderia para a Armênia. Moreira cumprimenta e diz que teve um probleminha, questionando se já falou para elas. Itamar conta que ele é o representante do verdadeiro comprador. Armênia conta que passou no banco para pegar o dinheiro. As duas ficam surpresas ao ver que se trata da italiana.